uma investigação inédita sobre a criminalidade no Brasil. Acesse entrelobos.com.br e saiba mais. E a Polícia Civil deflagrou uma operação nesta quinta-feira para investigar o envolvimento do vereador petista de São Paulo, Senival Moura, em um crime de homicídio, além de possíveis ligações dele com o primeiro comando da capital na gestão de uma empresa de ônibus na capital paulista. Buscas foram autorizadas pela Justiça em 8 endereços ligados ao parlamentar e a outros suspeitos, além de 2 prisões temporárias decretadas. De acordo com informações divulgadas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, que coordena o caso, a investigação começou depois da morte de Adalto Soares Jorge em 2020, ex-presidente da empresa de transporte Transunião, que possui contrato com a Prefeitura de São Paulo e, a partir daí, a polícia teria descoberto o envolvimento do crime organizado com a empresa. O órgão diz que Devanil Souza Nascimento, apontado como motorista do vereador Senival, levou Adalto para uma padaria onde ocorreu a execução ainda no estacionamento. Quem teria cometido o homicídio foi Jair Ramos de Freitas, que virou diretor da empresa de transporte após o crime. A Justiça autorizou ainda buscas em endereços ligados ao atual presidente da empresa, Lourival de França Monaril. 18 coletivos pertencentes aos investigados foram apreendidos, sendo 13 de propriedade do vereador. Senival Moura é líder do PT na Câmara de Vereadores e presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da Casa. E seu irmão, o ex-deputado estadual Luiz Moura, foi expulso do PT em 2014 após ter sido flagrado pela Polícia Civil em uma reunião em que, segundo a investigação da época, havia membros do PCC. 2 minutos, Nós já comentamos aqui sobre os tentáculos, as raízes do crime organizado em vários setores. O Augusto trouxe aqui aquela história, né, de crime organizado que paga, inclusive, curso para pessoas fazerem direito e depois trabalhar para o próprio grupo, né? Vimos também, não é novidade, eu conversei com o ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, dizendo exatamente dessa relação do crime organizado com a própria política, né, com poder. Com poder. Política é caminho de poder, ou está no poder em busca de poder, né? Então, a organização criminosa, ela é mais poderosa e muito maior do que a gente vê ali, né, nessas conversas. É urgente combater o crime organizado. Nós temos que admitir que o Sérgio Moro, quando eu era ministro de Segurança Pública e Justiça, eu gosto intencionalmente de trocar o nome, acho que hoje ele é mais de Segurança Pública do que de Justiça, iniciou um processo que tem que ser continuado, que é ir atrás do dinheiro do crime organizado. Descapitalizar isso aí é fundamental, né? Existem empresas de fachada em vários setores e é importante que se descapitalize, né, e tire da política bandidos organizados. O PCC, e os brasileiros não se deram conta disso ainda, o PCC pode criar no Brasil uma situação muito parecida com a que viveu a Colômbia, quando os cartéis de Cali e Medellín dominavam o país, faziam o que queriam, né? Não só o Pablo Escobar, de um lado, como também tinha o cartel de Cali. Isso durou uns 10, 15 anos, uma situação pavorosa. O Pablo Escobar, por exemplo, se elegeu deputado. E tinha lá as suas imunidades constitucionais. Ele construiu um presídio onde ele ficaria preso, fez um acordo com o presidente da República, e esse presídio tinha uma fachada de presídio, e lá era uma mansão, e entravam mulheres, havia festas todos os dias, era uma mansão feita por ele. No acordo com o governo, ele exigiu que qualquer força policial ou militar ficasse a pelo menos 1.000 metros da entrada do presídio. Daqui a pouco é o que vai estar fazendo o PCC. Essa organização criminosa começou controlando os presídios. Depois passou a controlar as fronteiras. Agora vai se infiltrando na política. O Zé lembrou bem, o poder político interessa. Aí o exemplo do Pablo Escobar. E o Ministério de Segurança Pública, o Brasil ainda não tem o Ministério, mas não tem um programa de segurança pública que passa necessariamente por essas organizações. As fronteiras são controladas pelo PCC. O PCC já não é mais brasileiro, é transnacional. Ele age na Bolívia, age no Paraguai e vai agindo
em outros países da América do Sul. Daqui a pouco, o que acontece nos morros, isso já está começando a acontecer, eles controlam a Cracolândia. O que já acontece há anos nos morros vai acontecer nas cidades, não só nas capitais, em todas as cidades. Parece ficção, mas também parece ficção qualquer tipo de documentário bem realista sobre o que aconteceu na Colômbia. Nós devíamos mirar os exemplos que foram fornecidos involuntariamente pelos governantes de outros países, involuntariamente ou não. Aqui não se faz nada contra o PCC, só se faz acordo para impedir, para que eles arrefeçam as ações violentas nas cidades de estados controlados por governadores que preferem dialogar com o bandido, que têm facilidade nisso, já que convivem com bandido e votam em bandido. Eles preferem fazer isso do que reprimir. São covardes e oportunistas. E aí vai sobrar para a gente e para várias outras gerações. Cefiuza, 2 minutos e meio. Como sempre, vamos esperar aí, as investigações serem concluídas sobre esse caso. O que a gente não tem dúvidas é do modus operandi que o PT foi adotando ao longo da sua história. Então, o PT era um partido do idílio, da bondade, isso aí que depois virou praga no mundo inteiro hoje. Aí hoje não é só mais partido, tem fundações, tem escola, todo mundo é bonzinho, todo mundo inventa uma ética por dia, todo mundo quer ajudar o outro e, evidentemente, cortar a cabeça do outro, dizendo que o outro não está seguindo aquela ética, que o outro é um preconceituoso, é um monstro. Então, isso virou uma praga mundial. Mas o PT, lá no seu idílio inicial, trazia bondade, não sei o quê. Aí, de repente, o PT saiu só do parlamento e começou a chegar ao executivo, que eram as prefeituras. E aí se deu esse modus operandi. Era sempre isso, era o ônibus, o lixo e o jogo. Outro dia até o Augusto lembrou aqui do Valdomiro Diniz. A gente às vezes tem que trazer a nossa erudição miserável desses personagens para lembrar. O Valdomiro Diniz era o despachante do jogo, que era conectado ao José Dirceu e tal. Era tudo, eles abriram em várias frentes essa questão ali do conluio com esses serviços públicos para dominar, para desviar dinheiro, propina, e foi num ambiente horrível desse, de sombrio, que morreu o prefeito Celso Daniel de Santo André, uma história contada muito bem pelo jornalista Silvio Navarro num best-seller. Então, aquele caso foi o emblema de um tipo de tomada mafiosa da máquina pública, nunca devidamente esclarecida, mas que evidentemente estava ali na jurisdição do PT. Muitas pessoas morreram no decorrer desse processo, uma coisa realmente de máfia. E a gente está vendo que o partido, quando chegou ao Palácio do Planalto, seguiu esse mesmíssimo modus operandi, que agora nós vemos, para nossa enorme decepção, pessoas ilustres da sociedade, personalidades, intelectuais, acadêmicos, juristas e tal, passando a mão na cabeça desses personagens, que já tinham esse modus operandi e levaram ao estado da arte no Palácio do Planalto com a roubalheira do petrolão na cara de todo mundo. E a sociedade, no pacto de cinismo, hoje quer fingir que nada disso existiu. Oceana, 2 minutos e meio. Nem vou precisar dos 2 minutos e meio, não, Vitor. Eu acho que o Augusto, ele colocou tudo aí no cenário perfeito sobre o PCC. Obviamente, continuamos aguardando, o desfecho aí das investigações da polícia, mas não custa a gente lembrar que em 2016... o PT Brasil, num tweet agora já apagado, ele tuitou #ministro golpista. Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial.
Também nenhuma palavra do iluministro Alexandre de Moraes sobre a opinião do PT sobre o que eles tentaram levantar aqui, né? O PT Brasil tentou levantar que o Alexandre de Moraes seria advogado do PCC e que teria maquiado esses dados aí de letalidade policial. Nenhuma palavra sobre isso. O criminoso brasileiro ri da pena. Acesse entrelobos.com.br.